Olá, bom dia, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Vai bem? Espero que esteja tudo bem. Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando, intervindo de forma muito poderosa sobre a sua vida. Mas hoje vamos aprender mais da palavra de Deus. Hoje eu vou falar um assunto extremamente importante, de grande relevância, né? Eu creio que você já até ouviu falar da parábola do filho pródigo. A tradução da Bíblia aqui, a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo, né? É uma pessoa que estava na igreja, né? Ela desviou dos caminhos de Deus e voltou para o mundo. Nós sabemos que o mundo não tem nada para oferecer, né? Um filho de Deus, né? E porque o mundo que a Bíblia já fala que o mundo já é do maligno, né? E as coisas que o mundo oferece é passageira, né? Mas o que Deus te oferece é eterno. Então, nós vamos aprender à luz da Bíblia. O que acontece com a pessoa quando ela desvia dos caminhos de Deus? À luz da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina do perigo, né, que essa pessoa que desvia dos caminhos de Deus, ela precisa urgentemente voltar para a presença de Deus, né? Reconciliar com Deus ainda em vida, tá? Porque a Bíblia chega a falar que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, né? E a Bíblia fala mais ainda, porque quando o filho pródigo estava na presença do pai, ele estava sendo abençoado, ele estava cheio da presença de Deus, né? Cheio ali de Deus, era um instrumento de Deus nas mãos de Deus, mas se desviou do caminho de Deus. E o que a Bíblia fala acerca do que uma pessoa desvia? Meu querido, eu quero aqui que você entenda uma coisa. Uma pessoa que desviou dos caminhos de Deus foi uma pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia orienta acerca disso. A Bíblia, ela orienta, né, cada um de nós acerca disso. E eu vou não só ler a passagem que fala do filho pródigo, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu creio que nesta manhã Deus vai ministrar no nosso coração, né? Deus vai falar conosco. E principalmente com você que desviou dos caminhos de Deus, volta para a casa do Pai, né? Dá o primeiro passo, né? Você precisa reconciliar com Deus. E para você que ainda não tomou uma decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não deixa para amanhã. Tome essa decisão o mais rápido possível. Mas vamos lá, vamos estar lendo aqui. A parábola do filho, aqui está falando parábola do filho perdido. É a tradução da Bíblia, mas é a parábola do filho pródigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 adiante. Presta atenção. Disse-lhe mais, disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. Todos quanto recebeu deu poder de ser filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Todos quanto recebeu deu poder de ser filhos de Deus. A Bíblia está falando que todos que recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que crê e que tem fé e que se arrepende dos seus pecados, ele passa a ser filho. E Deus tem vários filhos. Deus cuida dos seus filhos aqui na terra. Não só cuida, como corrige. E esse filho pródigo aqui, ele estava passando uma correção de Deus. Ele deixou os caminhos de Deus e foi para o mundo, né? Onde o mundo não tem nada para oferecer. Porque o que o mundo tem para te oferecer
é passageiro. E o que Deus tem para te oferecer é eterno, que é vida eterna. Duas coisas que aconteceram aqui. A primeira, quebra de aliança. Segundo, que o nome desse filho pródigo saiu do livro da vida. É por isso que a pessoa precisa reconciliar o mais rápido possível. O nome não está escrito no livro da vida. Pastor, isso é bíblico? É. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia, onde fala do livro da vida. Né? E a Bíblia vai mais ainda. Aquilo que é ligado no céu, aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. E aquilo que é desligado do céu é desligado na terra. A pessoa precisa reconciliar o mais rápido possível com Deus, né? Para que seu nome esteja escrito novamente no livro da vida. Né? E o que acontece quando um filho de Deus afasta dos caminhos de Deus? À luz da Bíblia. É a palavra de Deus que está falando, não é o pastor Gerson, não é a opinião do pastor Gerson. É a palavra de Deus que nos instrui acerca daquilo que acontece com uma pessoa que afasta dos caminhos de Deus, que desvia dos caminhos de Deus. Né? Então, meu querido, gostaria que você prestasse bastante atenção. Disse-lhes mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens, que me toca. E repartiu dispôs os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, 2 filhos, o mais moço pegou tudo que tinha conquistado ali na presença de Deus, porque quando a pessoa vem para a presença de Deus, Deus dá carro, Deus dá casa, né? Deus abençoa a vida financeira, Deus abre porta, né? Deus faz a obra. Então ele pegou tudo e foi para o mundo, né, gastar isso. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar o quê? A padecer necessidade. Ele pegou tudo que havia, com a ajuda de Deus, conquistado e gastou tudo. E ele começou o quê? A passar necessidade. Isso aqui é passar necessidade mesmo, de alimento, que é comida. E então foi e encontrou-se um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar o que, amados? Porcos. E desejava encher o estômago, misericórdia, com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele não tinha favor de ninguém. E ele sentiu a necessidade, aqui para te falar aqui, de comer a lavagem. A alfarroba aqui para não falar é a lavagem, aquela lavagem que dá para o porco comer. Meu Deus, a que ponto que esse filho, que era filho de Deus, que saiu dos caminhos de Deus, chegou. E outra coisa também, e Jesus deixou bem claro, presta atenção. No Evangelho de Lucas, olha o que o Evangelho de Lucas
está falando, ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, andando em lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Ou seja, o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Mas uma pessoa que afasta dos caminhos de Deus, e a Bíblia fala que o corpo é templo e morada do Espírito Santo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, depois nós vamos ler lá, diz que uma pessoa que estava lá sendo escravizada, né, estava vivendo nas trevas, né, estava acorrentado em algemas, em cadeias ali pelo inimigo, ele tendo um encontro com Deus, ele aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? O espírito, havia espírito das trevas sobre essa pessoa e agora não tem. Porque quando ela aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esses espíritos do mundo saem da pessoa, vai embora. E aí o corpo dessa pessoa, nós temos corpo, alma e espírito, ele passa a ser o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas uma pessoa que desvia dos caminhos de Deus, o Espírito de Deus não habita mais nesse templo. O filho pródigo foi destruir ele no mundo. Foi para o mundo. Amado, isso aqui é muito sério, é uma coisa muito séria, é um caso de se analisar. Meu querido, você que desviou dos caminhos de Deus. Isso aqui não eu estou falando, não, é a palavra de Deus. Ora, e havendo o espírito imundo saindo do homem, andando em lugares áridos, buscando repouso, e não encontrando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E aí, no Evangelho de João, capítulo 5, olha o que Jesus diz. Capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, olha, já está curado. Não pequeis mais, para que não te suceda coisas piores. Jesus, na sua palavra, ele deixa bem claro, e aqui é a cura, né? O homem foi curado. Aqui é a cura, junto ao tanque de Betesda, de um homem. Assim como nós somos curados. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Jesus, o próprio Jesus, né? Ele se encarrega de curar, de libertar, de restaurar, de restituir, de intervir na nossa vida. Mas uma pessoa que sai da presença de Deus, Jesus deixou bem claro para esse homem aqui, falou assim, olha, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, olha, já estás curado, não pequeis mais para que não te suceda coisas piores. E olha o que o filho pródigo estava passando, tá? Mas louvado seja Deus, irmão, que houve um arrependimento genuíno no coração desse filho pródigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E ele foi lá. Vamos voltar lá? No Evangelho de Lucas, capítulo 15. E eu estava aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 16.
E ele ali sentiu, né, que desejava encher o estômago de coisas de alfarroba ali, da lavagem do porco. Mas no versículo 17, ele caindo, porém, em si, disse: quanto empregado meu pai tem abundância de pão e eu aqui parecendo de fome. Ele está falando do pessoal que está na igreja, dos filhos, pastores, obreiros, missionários, homens e mulheres de Deus que estavam ali trabalhando. Ele falou: olha, tem pão sobrando lá, né? Tem muita comida. E aí no versículo 18 ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado o teu filho, tá? Trata-me como um dos teus empregados. Oh, meu querido, Jesus está com o braço aberto, pronto para te receber, né? E ele disse assim: homem, trata aí como um empregado do Senhor, não precisa nem ser seu filho, tenha misericórdia de mim. E aí levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai ouviu. Todo dia, Deus está com o braço aberto te esperando você tomar uma decisão. Você, minha filha, meu filho, todo dia, Ele não desiste de você. Ele tem usado servos e servos do Senhor. Vem para a presença de Deus, te chamando, né? Te chamando. E aí, meu querido, olha o que acontece. Estou no versículo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Levantando-se, pois, foi para o seu pai, estando ele ainda longe. Seu pai viu e encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Oh, aleluia, glória a Deus. E disse: filho, e disse-lhe: ó filho, ao pai: pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhes e pondo-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés. Oh, aleluia, amado, né? Ó, mas o pai disse aos seus servos: trazei o que depressa a melhor roupa, vestimenta. Oh, aleluia. Vai dar um banho, né? Ali novamente, vai trocar a vestimenta, né? Vai colocar uma vestimenta limpa, né? E pondo-lhe um anel, ó, pondo um anel, né? A aliança que estava quebrada foi, né? Ali houve, né? A aliança foi restabelecida, né? O nome foi escrito no livro da vida. Trazei também um bezerro cevado, matai e com mais regozijemos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu e tinha se perdido. Foi achado e começou a se regozijar. Aí eu não quero entrar aqui, porque vai entrar aí, olha, o seu filho mais velho, né, que estava, né? Aí já é outro assunto, é outra mensagem, tá bom? Vou parar por aqui. Meu querido, eu creio que nesta manhã Deus falou comigo, falou com você. Se você está desviado dos caminhos de Deus, volta para os caminhos de Deus, né? Jesus te ama muito. Esse filho pródigo reconheceu que errou, que pecou, né? E ali houve, né, uma festança, né? O céu estava alegre com esse filho pródigo que voltou para a casa de Deus, tá bom? Uma única coisa que eu te peço é que você venha compartilhar, né, esse vídeo, para que mais vidas, né, seja alcançada e o nome de Deus seja glorificado, tá? Em nome de Jesus. Tenha um dia muito abençoado por Deus e que Deus continua te abençoando em nome de Jesus.